A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e todas as irmãs, para todos os amigos, que Deus abençoe o nosso país. Estamos precisando do amor e da misericórdia de Deus. O amor e a misericórdia do Senhor está disponível para todas as pessoas. Basta reconhecermos que Deus é bom. Nós vamos continuar com o nosso estudo sobre Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim disse Deus. Deus elogiou a Jó, um homem rico, um homem sábio, tinha habilidade de aconselhamento, tinha status de juiz, muito respeitado, dono de uma vasta terra, uma grande fazenda, e possuía na época 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Imagine 3.000 camelos. Se um camelo já é muito, né? Comparando peso, né? O consumo diário daquele animal, 3.000 camelos, para sustentar animais nessa quantidade, era necessária uma vasta terra, uma grande fazenda. Jó era o homem mais próspero do Oriente. Presumimos que ele dominava o comércio de transporte daquela região naquela época. Era um homem muito rico. A sua família era muito unida. Ele era pai de 7 filhos e 3 filhas. Eles se reuniam na casa dos irmãos. Eles faziam rodízio para preparar banquetes, para comerem e beberem, e assim convidava as suas irmãs. E Jó era muito cuidadoso, preocupado que os seus filhos pudessem pecar e blasfemar de Deus. Ele levantava-se de madrugada para oferecer holocausto a Deus para a santificação dos seus filhos. O versículo-chave para este estudo de hoje é Jó 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Depois da experiência, depois do sofrimento naquele deserto, quando Jó perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos e filhas, ficou somente ele e a mulher, e ele com grandes feridas, chagas no corpo, de forma que ele se coçava com telhas em meio às cinzas, e ali ninguém reconhecia mais Jó, e o seu conceito foi de água abaixo, porque os amigos passaram. Mas ainda restaram 3 amigos que vieram visitar a Jó em meio àquela calamidade, aquele problema que Jó estava passando. Seus amigos vieram, chamados de Elifaz, Bildade e Zofar. E eles, levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele, ou seja, com Jó na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavras alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó tinha esses amigos, foram os 3 que ficaram observando a Jó, mas esses homens cometeram falhas, porque o próprio Deus, elogiando a Jó como um homem sincero, reto e temente e que se desviava do mal, o Elifaz resolveu fazer-lhe algumas acusações, atribuindo-lhe pecado, que está no capítulo 2, versículo 11 a 13. E ele, Jó capítulo 4, versículos 6 a 8. E o Elifaz falou para o Jó assim: porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Então ele disse: olha, Jó, não era Deus a tua confiança e também a sua esperança? E por que você está assim? Elifaz, preocupado com Jó, falava do que não entendia. Estava na contramão de Deus.
Quando o Elifaz falou isso para Jó, porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Eu penso que Elifaz deu um nó na cabeça de Jó. Sendo Jó inocente, ficou angustiado mediante o peso daquelas palavras, pois Jó estava inocente sem saber o que tinha acontecido e procurando descobrir, mas ele permaneceu firme diante de Deus, porque a única saída para Jó seria Deus. E Jó sabia disso. E seguindo no versículo 7, fala assim: lembra-te agora, ó Jó, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ou seja, ele disse: olha, se o homem é justo como você, se é sincero e se é inocente, mas agora você está destruído. Então lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Outro nó na cabeça de Jó. E isto veio angustiar a alma daquele homem que já estava sofrendo muito a perda dos seus filhos, também dos seus bens, de todas as suas riquezas. O diabo só não levou a fazenda de um canto para outro, porque não tinha como levar, né? Permaneceram as terras. E ali foi a garantia de Jó, porque o diabo não transporta a terra, nem muda a casa de um lugar para outro. Mas o adversário pôs para valer em cima do Jó e foi para cima para destruir. E o mal é assim. O adversário, chamado Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, não é? Provocar desastre na terra. Assim ele fez isso com Jó, mas porque Deus permitiu. Mas permitiu porque tinha um propósito específico, era demonstrar a soberania de Deus, demonstrar o significado da verdadeira fé e tratar da questão sobre o sofrimento do justo, ou seja, o sofrimento na terra. A Bíblia diz que neste mundo teremos aflições, que diz foi o Senhor Jesus Cristo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e você vença também. Então veja que o Senhor afirmou positivamente: tenha bom ânimo. Nós não podemos desanimar, porque o desânimo deságua as nossas possibilidades. E o Elifaz continuou assim: segundo eu tenho visto, os que lavam iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Quer dizer, outra atribuição pesada para Jó, e ele ia ficando angustiado com isso, ia sufocando o fôlego de Jó, já estava penosamente atingido, e para acabar de completar, Elifaz disse assim: com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Então Jó ficou assim agravado com essas palavras, e Jó não aceitava essas acusações. E tem diversas acusações aqui que não dá para ler tudo, né? Eu sei que Jó prosseguiu firme diante do Senhor, buscando a sua presença, temendo o seu santo nome, reconhecendo a sua grandeza. Diante das acusações de Elifaz, Jó respondeu em Jó capítulo 6, versículo 2. Jó disse assim: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Versículo 3. Porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Ou seja, Jó estava comparando o sofrimento dele, a dor, a profundidade da sua angústia, ao peso da areia dos mares. Ele fez uma comparação esdrúxula, mas ele quis dizer que o sofrimento dele era muito para ele, era demais para uma pessoa suportar. Portanto, ele comparou ao peso da areia dos mares, que é um peso que ninguém suporta. Então a situação de Jó era insuportável, ele estava querendo dizer isso. Mas Elifaz e os seus amigos não reconheciam, não sabiam porque não estavam passando por esse problema. E o versículo 3, aliás, o versículo 4 fala assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. Jó mesmo assim não pecou diante do Senhor.
porque ele identificou que a mão de Deus estava naquele negócio. Ele disse que as flechas do Senhor estão em mim. Estava sendo atingido porque Deus permitiu. E na verdade Deus permitiu. Deus elegeu Jó para que pudesse registrar uma história da soberania de Deus, o exercício da fé, o tratamento do sofrimento das pessoas que temem a Deus, o que não teme a Deus também. Deus quis mostrar para as pessoas, para as nações daquela época e para a igreja da atualidade, que Deus está no controle de todas as coisas, seja no sofrimento, que seja na alegria, Deus está no controle. E que o homem não pode se desperceber que Deus governa o universo, governa todas as coisas geradas e criadas e mantém todas as coisas geradas e criadas, e por elas ele tem toda a responsabilidade, porque tudo que ele fez é dele. Jó, não suportando as acusações de Elifaz, o seu amigo, ele disse no versículo 7: a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Ou seja, Jó quis dizer que as palavras de Elifaz eram palavras de acusação, palavras que não traziam sustentação, palavras que não alimentavam. Então Jó disse que as palavras de Elifaz eram como uma comida fastienta. Então nós precisamos estar atentos para quando nós formos aconselhar alguém ou falar sobre alguém, nós não levarmos acusações, porque assim como Elifaz e os seus 3 amigos foram reprovados por Deus, porque falaram do que não conhecia e nem sabia, nós precisamos ter o cuidado para não falarmos de pessoas sem conhecimento e sem causa. Precisamos pedir a Deus a orientação, a prudência, a sabedoria, para que nós possamos tratar com as pessoas que, por falta de conhecimento, ou mesmo a ausência de Deus, cometa algum equívoco e cometa algum pecado. Porque quanto mais nós acusarmos, nós atingimos a alma. E a alma, ela pode se revoltar contra a pessoa e transformar-se em ação ou atitude desfavorável ao Pai. Portanto, precisamos ter os devidos cuidados. E no versículo 14 e 15 fala assim: ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Não é? De fato, o amigo precisa ter compaixão do outro, ter piedade, demonstrar o amor, que é o cuidado, o zelo, mas não acabar de rasgar uma ferida que já está doendo, maltratar o sentimento de uma pessoa. Nós muitas vezes nos deparamos acusando alguém de alguma coisa ou falando de alguém, mas é bom prestarmos atenção, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Se nós não colhemos aqui na terra, nós vamos colher, ou seja, presta conta diante de Deus. De qualquer forma, é a lei da semeadura, plantou, colheu. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa plantação, para nós não continuarmos a cometer equívocos, ou falar, ou fofocar, falando mal dos outros. É melhor nós darmos palavras que incentivam a pessoa do que palavras que denigrem ou podem desmotivar a pessoa e colocar num lugar que ele não pode mais nem se mover. E no versículo 15 fala assim: meus irmãos, aleivosamente, ou seja, traiçoeiramente, me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Ou seja, trataram Jó traiçoeiramente. Ele sentiu a ausência de afeto, de amizade, de conforto, de consolo. Ele diz que eles são como um ribeiro, cujas torrentes dos ribeiros que passam. Então, como águas que vão embora, ou seja, os amigos foram embora, se ausentaram de Jó. O que era amigo já não era mais, porque Jó perdeu todos os seus bens,
toda a sua fortuna, perdeu sua família e ficou ali no estado de humilhação. Mas quando Jó estava sendo humilhado, Jó estava sendo fortalecido como ferro. Um homem forte como ferro. Um homem que tinha resiliência para suportar os momentos difíceis. Os momentos mais difíceis que o homem poderia suportar, Jó suportou. E Jó permaneceu firme diante de Deus. E o homem que suporta as dores, a humilhação e permanece firme de Deus, ele é mais forte que o ferro. Não que ele seja bravo, não é isso, porque o homem mais forte que o ferro é ter amor, compaixão, compreensão, saber administrar conflitos, saber consolar, saber confortar. Esse é mais forte que o ferro, não é? Então esse nós precisamos ser mais forte que o ferro. Aleluia! Observe que no versículo 15 traz uma mensagem poética, simbólica, metafórica. Eu vou ler para vocês revisarem. O 15: meus amigos aleivosamente, ou seja, traiçoeiramente me trataram. São como o ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Então veja que Jó falou e foi transcrito, não revelado o nome ainda de quem escreveu o livro de Jó. Não se tem certeza ainda. Escreveu aqui de forma poética, ou seja, em meio ao sofrimento, de uma forma poética, simbólica, metafórica. É exatamente no sofrimento, na dor, que se extrai as melhores mensagens, as mensagens mais profundas, por causa da dor. A dor faz o homem mergulhar em profundidade. E ali ele vai e ele extrai a experiência, extrai a capacidade de revelar a comunicação, que de fato toca e sensibiliza as pessoas. Eu já vi alguns pregadores subir ao púlpito e falar assim: eu prego o que vivo. E sem saber ressignificar isto, muitas vezes achávamos isso muito importante. Eu prego o que vivo. Mas depois pensando, eu prego o que vivo, então vai estragar a mensagem, porque o homem falha, né? Então pregar falha, a mensagem sai incompleta, a mensagem não sai boa. Ou seja, pode até que a mensagem saia razoável, porque ele vai extrair informações bíblicas, mas pregar o que vive não é bom. É bom viver o que prega, né? É o contrário, que você aprende com Deus, ou seja, Deus acima de todos. Mas quando eu falo eu prego o que vivo, eu coloquei a Bíblia abaixo de mim. Eu prego o que vivo, abaixo de mim. É melhor colocar a Bíblia acima de mim. Eu vivo o que prego. Ter simplicidade no pregar, simplicidade no falar. Não precisa aparecer e dizer que sabe, que domina e que contempla as coisas e que tem visão e percepção das coisas. Não precisa disso. Basta você seguir a orientação da palavra de Deus e seguir na orientação do Espírito Santo e vai instruindo, vai informando, porque esta palavra de Deus transforma as pessoas. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Só faltou Jó dizer isso, né? Só faltou Jó dizer: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas é verdade, viu? Nós não compreendemos quando estamos passando por um momento difícil. Deus passa com a gente. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tudo pode. Observe que quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós pensamos em Deus. E falamos: ai meu Deus, ai Jesus. A gente pensa, nosso pensamento volta. Por quê? Porque tem a semente do Senhor dentro de nós. Basta acender esse fogo, o fogo pelo Espírito Santo, que há a comunicação com Deus. Então Deus, Ele é o nosso refúgio. Foi com Jó, o refúgio de Jó. Sustentou Jó. Deus estava com Jó no meio daquela tribulação, daquela pobreza, daquela miséria. Mas Deus é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele transforma o oprimido em uma pessoa alegre. Ele modifica as pessoas para o bem.
Então Jó estava abastecido por Deus ali no meio daquela batalha. Quando seus amigos acusavam Jó, Jó se defendia. E ele dizia: você pecou, Jó. Ele disse: eu não pequei, eu sou inocente. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu sei que espero nele, do meu Senhor, porque eu sei que o meu Senhor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E o Senhor, depois de Jó sofrer toda aquela situação de sofrimento emocional, sofrimento físico, e a sua mulher angustiada, dizendo para Jó deixar Deus e morrer, que ele não poderia mais ter sinceridade, porque não valia a pena. Ela queria desistir, mas Jó disse: tu és louca, não é assim, não é? Confia em Deus. E assim aquela mulher prosperou com Jó, porque a Bíblia não relata muito sobre ela. Eu sei que o Senhor, depois dessas acusações todas, o Senhor se manifesta a Jó em meio a um redemoinho. Eu posso ficar imaginando o barulho que ocorreu quando Jó percebeu que era a presença de Deus. Oh glória! Quando o homem passa por uma situação difícil, que Deus se apresenta para ele de alguma forma, é um alívio muito grande. Chamamos de livramento. E o Senhor Jesus Cristo manda nós pregarmos a palavra para que haja livramento, para que haja mudança e transformação. O homem que estava perdido para a eternidade, pela palavra ele recebe o livramento. Portanto, é motivo de alegria o homem saber que vai receber a salvação de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus se alegra com você, você está forte. E você está garantido por Ele, Ele não falha. Jesus veio para salvar a humanidade, mas é necessário crer e seguir a orientação do Senhor, seguir ao seu Senhor, e não seguir o senhorio deste mundo. Você vive no mundo, mas você não pertence a ele, você pertence a Cristo. Mas você usufrui das coisas deste mundo, o que é necessário para você viver, que é família, negócio, etc. Mas você deve estar ligado nesta palavra. Mesmo que você seja bilionário, não tem problema ser bilionário, mas você siga esta palavra e você vai feliz. Pois bem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas adversidades. Então, no capítulo 38, conforme eu disse, Deus se manifestou a Jó por um redemoinho. E vamos ler aqui do versículo 1 ao 9. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, escureceu o conselho com palavras sem conhecimento. Palavras sem conhecimento é um desastre na vida, porque orienta errado. É para ir por aqui, a pessoa diz que é por ali, e vira aquela confusão, ninguém sabe se é por aqui nem por ali, e acaba se atrapalhando e se perdendo. Portanto, não fique ouvindo palavras sem conhecimento, mesmo que sejam palavras bíblicas sem conhecimento. Preste atenção, busque a orientação de Deus, procure uma pessoa que tenha instrução para te orientar, mas não fique ouvindo qualquer conversa, não. Quando você perceber que há dúvida, recorra a esta palavra, para que você não cometa equívocos. E o Senhor disse a Jó no versículo 3: agora sejam os teus lobos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me respondes. Deus fez diversas perguntas para Jó, que homem nenhum tem condição de responder. E no versículo 4 fala assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Ora, Jó ia saber de uma coisa dessa. Quem é que sabe de uma coisa dessa, né? Aí no versículo 5 fala assim: quem depois as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela um cordel? Ou seja, quem dimensionou a terra, quem colocou todas as coisas nela para sustentação alimentar das nações, quem manteve essa terra no universo, né, por um processo gravitacional, quem deu um giro a ela de rotação e translação, e qual é a velocidade? E se não se mexe em nada, nem um copo d'água vira. Então, quem foi que fez? Tu sabes. E Jó ficou só escutando. O versículo 6 diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina?
Pois bem, palavra maravilhosa, né? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou-se a sua pedra de esquina. A pessoa pega um foguete aqui, sobe de céu acima, lá de cima ele vê aquela bola azul no universo. Ele fica olhando, dizendo onde é que está a estaca central que sustenta essa terra, se ela gira. Não é maravilhoso isso, né? Então, ou quem assentou a sua pedra de esquina, ou seja, a pedra de sustentação. A pedra de sustentação do universo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedra de esquina se refere, biblicamente, ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor. E Ele, com toda essa dimensão de poder, transformou-se num ser humano, e como ser humano Ele entregou a sua vida voluntariamente por nós. E o versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre. 9, e quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por evevedouro. Veja que maravilha, Deus fazendo pergunta a Jó, da criação do universo. Se ele fosse falar das aves, dos animais e a diversidade das aves, quem ia responder? Ninguém responde, né? E Jó ficou maravilhado com as perguntas de Deus e nada pôde responder. Absolutamente nada pôde responder, ficou contemplando. E Jó disse: olha, Senhor, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É o versículo chave dessa mensagem. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, ou seja, me diminuo como pó, e me arrependo no pó e na cinza. Então, mesmo Jó, não tendo pecado, mas diante da grandeza de Deus e da sua soberania, ele diz: me arrependo no pó e na cinza, ou seja, eu me humilho diante do Senhor. Diante da tua grandeza, Senhor, eu me humilho, porque te vejo como Deus Todo-Poderoso. Mas quando Deus fez essas perguntas para Jó, Deus queria humilhar Jó? Não, de forma nenhuma. Deus não queria humilhar Jó. Deus queria instruir Jó e instruir as nações até o tempo de hoje e dos tempos futuros. Instruir as nações, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, a mulher, o universo, estrela, mares. Deus criou as galáxias. Deus criou as constelações. Deus criou coisas que nós não podemos enumerar agora, porque seria necessário um estudo muito profundo. Mas Deus fez todas as coisas e o homem não reconhece a Deus, o homem dá as costas para o Senhor. Então era necessário que Deus despertasse o ouvir e a audição das pessoas e a percepção, para que pudessem compreender e entender e imaginar e ter conhecimento de que Deus existe, que Ele é o regente deste universo, que Ele é o Senhor que cuida de todas as coisas, é o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que liberta. O próprio Jesus Cristo veio e entregou sua vida no sacrifício na cruz do Calvário, foi crucificado, sepultado, ressuscitou, mas as pessoas ainda não dão atenção. Então é necessário uma mensagem de impacto para que as pessoas percebam e saibam que Deus existe e que Deus está no controle de todas as coisas. E depois Deus chamou Elifaz para uma conversa e disse assim, capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti. Veja que Deus elogiou a Jó como um homem sincero, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Aí chega
ele faz com toda a sua argumentação, entendendo ter sabedoria, e ficou acusando Jó de pecado. Então ele estava na contramão, Deus testando, e Deus usando Jó para uma grande obra, que essa foi uma grande obra, que foi, repetindo, demonstrar a soberania de Deus, para que reconheçamos que Ele é Deus que está no controle de todas as coisas, que passa com o homem em meio à tribulação. Demonstrar o significado da verdadeira fé, que foi a fé de Jó, e tratar a questão do sofrimento do justo. E ele fala uma série de coisas para Jó, e acusando Jó de pecado, e que ele estava contaminado de pecado e que precisava se arrepender diante de Deus. Então Deus disse: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Jó disse tudo certinho diante de Deus. Ele não apartou-se, né, do desejo de conviver com Deus e obedecer mesmo diante do sofrimento. Jó servia a Deus tanto na bonança como no castigo. Ele está servindo a Deus. Ou rico ou pobre, Jó estava com Deus. Os seus amigos não tinham essa experiência, mas Jó tinha. E no versículo 8 fala assim: tomai, pois, 7 bezerros, viu? Ele faz, e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Ou seja, aí inverteu a coisa, né? Deus aceitou a oração de Jó por eles, que estavam acusando Jó de pecado. Porque deveras a ele aceitarei, ou seja, aceitou Jó, né? A obediência de Jó. Deus permitiu o castigo, Jó ficou firme, disse que não pecou. Ele teve algumas vaidades, assim, manteve-se numa posição que não variava nem para nem para a direita, nem para a esquerda, né? Parcialmente ele apresentou algum tipo de orgulho, né? Mas é porque o homem é assim, o homem não é perfeito. Deus é, mas o homem não. Mas Jó não demonstrava ser orgulhoso. Ele ficava firme na posição dele, né? Aí nós entendemos que teve um pouquinho de orgulho, mas ele foi firme. Tanto é que foi aprovado por Deus. Deus aprovou o homem, né? Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Ou seja, Deus não castiga conforme a loucura deles. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso aqui é muito sério. Conforme eu já falei, nós temos que ter cuidado no nosso relacionamento. Quando tratamos com as pessoas em processo de conversão, de mudança, e a gente logo critica, dá uma trombada aqui, dá uma resposta ali. Isso não se faz, porque a pessoa não tem ainda experiência, ele pode se afastar do convívio e vai ficar mais difícil de resgatar. Uma alma custou caro para o Senhor Jesus, e quando uma alma se converte, nós devemos ter o zelo. Quando eu me converti, eu tive apoio das pessoas. Se não tivesse aquele apoio, aquele aconchego, aquele afeto, provavelmente eu tivesse me ausentado. E para retornar, talvez em outra época e com outra experiência. Sei que Deus deu uma oportunidade para Elifaz e os seus dois amigos. Então Deus é o Senhor que dá oportunidade para as pessoas. As pessoas pecam, as pessoas falham, as pessoas cometem pecados, diversos pecados, e Deus dá sempre uma oportunidade para que no dia do juízo final não aplique a justiça conforme o seu merecimento. Antes, Deus prefere limpar a pessoa, passar régua nos pecados, ficar tudo ok. Deus prefere libertar a pessoa, mas para tanto Ele usa a igreja. Deus prepara pessoas para anunciar as boas novas de salvação. E Deus prefere livrar antes que venha o juízo final. Então Deus é o Senhor que dá para nós oportunidades. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, porque eu cometi muitos pecados, muitas falhas, porque eu aprendi com o mundo. Meu professor foi o mundo,
O professor de muita gente foi o mundão. E o mundo ensina o quê? Afastamento de Deus, usufruir das coisas carnais. Portanto, quando o homem usufrui das coisas carnais, ele vai se distanciando de Deus. Mas um dia eu e você e tantos resolvemos ser seres espirituais, desprezando a carnalidade e aprendendo com Paulo que a cada dia nós devemos matar a nossa carne, ou seja, nós devemos sufocar a nossa carne, ou seja, rejeitar as coisas que a carne oferece, rejeitar as coisas que esse mundo nos transmite para a sociedade, rejeitar os pensamentos que não compõem a vontade de Deus. Portanto, Deus é o Senhor de oportunidade, o Senhor que salva, o Senhor que liberta, o Senhor que nos dá o livramento. E um dia nós habitaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Conforme eu trouxe em outro estudo, que a Nova Jerusalém, que nós chamamos, que lá é o ambiente da nossa residência celestial, que nós falamos mansões celestiais, porque nós imaginamos um ambiente que é muito lindo. Lá a cidade é de ouro, a praça também. Os muros são revestidos de pérolas preciosas, as portas são de pérolas. Os muros revestidos de pedras preciosas e as portas são de pérolas. Quer dizer, um ambiente lindíssimo que Deus preparou para o seu povo. E Deus não tem prazer que as pessoas se percam, antes venham à presença dEle pela pregação desta palavra. E esta palavra é Jesus, Ele é o verbo vivo que nos alimenta, é o verbo que move, é o verbo que nos dá ação, que nos dá movimento para a salvação. Portanto, nós devemos estar atentos a esta palavra, porque é a palavra que salva. Fiquem com Deus.